Mas eu falei do modelos em humano, em animais, mas qual é a aplicação disso e o que a gente hoje já faz, né, para a cronobiologia na saúde mental, né? Então, uma das coisas que eu vou mostrar para vocês é esse trabalho rapidamente porque ele é importante, ele traz uma coisa bem interessante, né, que mistura. Então, uma das coisas fundamentais hoje é que nós falamos lá de neuroproteção. Né? A neuroproteção ela é importante tanto porque a gente precisa tratar quando eu tenho uma lesão aguda, no caso, por exemplo, um acidente vascular cerebral, ou uma lesão crônica, por exemplo, no caso do Parkinson, ou no indivíduo com Alzheimer, né, demências, tá, e etc. Então, o que se tem visto é usado, desenvolvido vários medicamentos, várias substâncias que em modelos animais, né, no caso que a gente usa, né, os roedores, né, que são substâncias que funcionam como neuroprotetores aqui. Porém, quando esses neuroprotetores foram usados em ensaios clínicos, né, o resultado foi negativo. Né? Até parece as histórias de algumas substâncias que nós estamos vendo por aí. Mas aí, o que é que tem de diferença entre um roedor, né, e um ser humano? Na verdade, o roedor ele é um animal noturno, nós somos animais diurnos, né? Geralmente, os ensaios clínicos são feitos durante o dia, durante a nossa fase ativa, e geralmente os testes experimentais são feitos durante o dia, então, na fase inativa do animal. Então, a questão é, será se é por isso? Será se eu fizer esses testes, eu vou ver que é diferente? E aí, né, o que a gente tem é exatamente isso. No caso dos roedores, né, a gente tem feito todos os experimentos durante a fase clara, a fase de inatividade. E o resultado é que algumas substâncias são neuroprotetoras. Né? Enquanto a gente não tem dados durante a fase ativa, durante a fase escura. No ser humano é o inverso. Os ensaios clínicos são feitos durante a fase ativa, né? E não tem dados durante a fase, né, inativa, porque até aqui nós estamos dormindo. Né? Então, o que se tem feito nesse modelo, nesse trabalho, ele mostra, então vamos fazer lá um estudo, né, experimental. Esse estudo ele é feito você fazendo uma oclusão transitória da artéria cerebral mediana, né? Então, aqui tem tá aqui amarelo, né? É sangue, aqui é o cérebro, né, tá em vermelho. Então, eu fiz uma oclusão, né, aqui, então eu tenho aqui essa parte lesada, aqui eu fiz uma oclusão novamente. Isso aqui eu faço uma oclusão em um grupo dos animais durante a fase, né, inativa do animal, que é na fase, né, clara, durante o dia, e aqui, do ZT 17 e 19, que isso aqui é do ZT 12 até o ZT 24 é escuro, então aqui é a fase escura. E aqui do ZT 5 a 7 é no meio da fase clara. A gente observa já aqui claramente que aqui eu tenho ficou muito mais escuro do que aqui. Isso implica que aqui a lesão foi maior. E é exatamente isso que a gente fala, né? Aqui é o volume do infarto provocado pela oclusão. 72 horas, quando eu vou examinar, isso aqui é quando foi feito, né, a oclusão durante a fase de atividade do animal, escuro, e aqui durante a fase de inatividade do animal, durante, né, claro, o que a gente vê é que a lesão foi maior, foi mais grave, certo? E aí, quando eu vou usar, por exemplo, aqui eu estou usando um teste, uma substância que eu sei que reduz. Quando eu faço esse teste, a lesão, durante a fase ativa, então, isso aqui é no indivíduo controle, eu tenho esse volume aqui do infarto. O infarto foi grande. Se eu dou, né, esse tratamento, olha, o efeito aqui é positivo. Então, há uma diminuição do infarto quando eu faço isso, né, na fase inativa do animal. Porém, quando eu faço isso durante a fase ativa, ou seja, do escuro, o infarto ele é um pouquinho menor, né, no grupo controle, e eu dou a substância para ver se eu vou conseguir fazer a neuroproteção, eu não consigo. Então, isso mostra que os neuroprotetores, no caso, eles só vão ser eficientes quando eu faço a lesão durante a fase inativa, né? E o tratamento é feito durante a fase inativa do animal. Né? Então, nós estamos fazendo uma coisa no modelo dos animais e no modelo, né, humano, né, diferente. Então, isso é importante. Um outro trabalho que eu queria mostrar, que também considero importante, que é esse trabalho que ele faz uma avaliação do cronotipo, pergunta que foi feita há pouco tempo, né, a alteração circadiana, né, e os níveis de depressão em adultos jovens.
Aqui, no caso, esse trabalho, ele pegou, né, ele usou 528 sujeitos, ele identificou a meia fase do sono, né, para identificar o cronotipo pelo o questionário de Munique, mas também ele fez uma genotipagem, ele identificou alguns determinados genes, né, e calculou também a jet lag social, e aí ele definiu a depressão, os níveis de depressão, pelo índice de depressão de Beck, né, e os níveis de ansiedade, né, por esse, né, sistema aqui. Então, o que foi feito é o seguinte, ele conseguiu, por análise, né, da fase, né, do gene, né, PE3, o RNA, e aqui também desse outro gene, ele conseguiu separar alguns sujeitos que eu digo que estaria aqui, os que estão atrasados. Então, esses aqui, alguns deles, eles eram, pelo o cronotipo, pelo questionário de Munique, eles eram vespertino e tinham essa característica genética. E esses outros aqui, eles eram matutino e tinham essa característica genética. E tinham outros que as características genéticas eram intrínsecas, eram misturadas e você não conseguia fazer a diferenciação genética, certo? Então, o que ele observou? Quando ele vai medir, por exemplo, os níveis de depressão, ele encontrou que os níveis aqui eram sujeitos indiferentes, níveis baixos. Olha os indivíduos vespertinos lá em cima. Né? Os indivíduos contraditórios, que eram os indivíduos que não havia uma correspondência entre o cronotipo e a genotipagem, certo? Então, aqui, esse trabalho, com vários sujeitos, ele mostra que os vespertinos têm, né, um maior nível de depressão, né? Aqui, no caso da ansiedade, também os indivíduos vespertinos têm maiores níveis, e o mais interessante, que os matutinos tinham menos ansiedade, inclusive, do que os indivíduos indiferentes. E isso, olha, coincide com os níveis de jet lag social. Claro que os matutinos têm um menor nível de jet lag social. Né? Então, olha, isso mostra, né, que o cronotipo, aqui, esses indivíduos vespertinos, né, eles provavelmente têm uma característica biológica que pode facilitar a depressão, mas provavelmente, por acordarem mais tarde, se exporem menos à luz, né, de manhã cedo, também isso contribua, né, conforme a pergunta que foi feita, para eles terem mais depressão. Então, e esse, né, é um dado que tem se mostrado, né, reproduzido na literatura. Os vespertinos têm uma tendência a ter mais vespertinidade. E aqui, né, o mais importante aqui são os dados dos indivíduos que são vespertinos pelo cronotipo e geneticamente, pela genotipagem também identificado como cronotipo. Aí tem uma coisa importante para a gente poder, né, que eu queria chamar a atenção de vocês, eu já falei disso na aula de melatonina, eu vou só falar novamente, que é o DLMO, né, que é o Gene Light Melatonin Onset, que é um marcador para a gente ver a fase do ritmo. Né? Então, isso aqui é durante a noite, quando a melatonina sobe, então, ou seja, nessa fase aqui, o indivíduo ele é exposto a baixa intensidade de luz, né? Então ele fica num ambiente que a luz é bem fraquinha, né? E aí eu fico medindo na saliva dele, né, a cada 15 minutos, né, coleta a saliva para medir a melatonina na saliva. Ou no sangue também, mas para ser mais fácil eu faço isso na saliva. E aí eu consigo ver, na hora que a melatonina sobe um pouquinho, sobe em torno de 10% do que o valor estava inicial, né, eu digo que esse, né, é o início da secreção da melatonina. Então, esse aqui é o marcador, né, inicial da melatonina. E aí, esse estudo aqui, o que eles estudaram, que fizeram a avaliação, né, foi avaliar tanto alterações na ritmicidade circadiana em pessoas idosas, né, com depressão. Né. Então, eles recrutaram 46 pacientes com depressão grave, mas desses 46, 11 saíram porque elas tinham outras doenças que poderiam, né, confundir os resultados. Aí eles avaliaram, foram para a polissonografia, para avaliar a apneia, né, 35. E desses 35, um saiu porque ele tinha apneia. Então, 34 completaram o estudo. Dos outros, né, os controles, foram 33 pessoas que foram recrutadas, né, 30 avaliação para apneia, nenhum saiu. Aqui, teve 3 que saíram porque estavam tomando medicamentos que agiam no sistema nervoso. E 30 completaram o estudo. Eu acho que tem uma pergunta aí. Tem. Uma coisa que percebo é que o humor depressivo, de modo geral, gera uma preferência a uma luz mais baixa ou escuro, propriamente dito. Existe algo a respeito disso? Existe, né? E isto é um problema, né? Por quê?
Porque o que ocorre é que as condições de depressão, ela aumentasse, é como se ela aumentasse a nossa sensibilidade a qualquer estímulo sensorial. Então, a gente tende a se recluir, tanto som, a gente não quer ouvir, qualquer som é muito intenso para a gente, e a luz. Então, a gente tende a evitar a luz. E o mais grave é que a luz melhora a depressão, mas no indivíduo com depressão, ele tende a evitar a luz. E aí é que a gente precisa atuar, né, para fazer com que o paciente tenha exposição à luz. Então, veja, neste caso aqui, neste experimento, né, nesse estudo desses pacientes, melhor dizendo, eles foram medir os níveis, né, ou seja, quando ocorria o início da secreção de melatonina nos pacientes controle e nos pacientes com depressão. Isso para o pessoal mais idoso, né, o pessoal mais idoso. E aí o que eles observaram é que no idoso, né, com depressão, o início da melatonina começa mais cedo, né, certo? Então, aqui está por volta, né, de 21 horas, e aqui está por volta de 20 horas. Né? E também esse dado aqui, que é o ângulo de fase, que é a diferença entre aqui esse meio e aqui o início. Né? Então, a gente vê que o ângulo de fase aqui ele é menor, e aqui o ângulo de fase ele é maior. Significa que os níveis de melatonina, né, nesses indivíduos com depressão, eles estão saindo aqui muito cedo, estão fazendo assim, ó. Certo? Porque, no caso, esse indivíduo ele não está se expondo, né, à luz desse indivíduo com depressão, e aí a gente está falando, né, dos indivíduos idosos.